Você acha que conhece a Bahia? Praias paradisíacas, festas populares, cultura vibrante. Mas e se eu te dissesse que por trás desse cenário existem histórias que a maioria das pessoas prefere esquecer? Neste vídeo, você vai conhecer 5 mistérios assustadores da Bahia. Relatos que misturam o real e o impossível, o histórico e o sobrenatural. De trens fantasmas a criaturas sem rosto, de grutas que parecem vivas até aparições silenciosas que caminham sobre a água. Cada história tem um detalhe que ninguém nunca conseguiu explicar. Se você gosta de sentir aquele arrepio na espinha e descobrir o que se esconde nas sombras do Brasil, fica até o final, porque essas histórias vão te perseguir mesmo depois que o vídeo acabar. Inscreva-se agora no Terror Urbano, ative o sininho e prepare-se. O que vamos revelar hoje pode mudar a forma como você enxerga a Bahia para sempre. A Maldição da Cruz Caída, Salvador. A maioria das pessoas passa por ela todos os dias sem desconfiar. Erguida no coração do centro histórico de Salvador, entre turistas e casarões antigos, está a Cruz Caída, um monumento moderno que marca o local onde existia, até os anos 1930, a imponente Igreja da Sé. O que poucos sabem é que aquela cruz inclinada, quebrada, silenciosa, não está ali apenas como lembrança. Ela está selando algo. Quando a igreja foi demolida, oficialmente para abrir espaço para os bondes, ninguém falou muito sobre o que foi descoberto sob o altar. Apenas um grupo restrito viu. Era uma estrutura circular, profunda, feita de pedra negra. Havia inscrições estranhas, não em português nem latim comum, com símbolos cortados no chão em forma de espirais e olhos entrelaçados. 2 operários que tentaram forçar a entrada da cripta durante a madrugada desapareceram sem deixar rastros. Apenas as ferramentas foram encontradas, retorcidas como se tivessem sido esmagadas. Um dos padres que acompanhava a demolição deixou registrado em seu diário, antes de também sumir. O que estava sob a sé não veio do homem, nem da terra, e jamais deveria ser aberto. Pouco depois, a entrada foi lacrada em silêncio. A área foi esquecida por décadas, até que o monumento fosse erguido. Décadas depois, exatamente sobre o ponto central da cripta, a Cruz Caída foi inaugurada como homenagem à igreja demolida. Uma obra moderna, inclinada, feita de concreto branco, com aparência de estar desabando. Mas para muitos, ela nunca foi uma homenagem. Foi uma tampa. O artista responsável morreu 3 semanas antes da inauguração. Nos últimos dias de vida, segundo a esposa, ele começou a ter sonhos com uma figura encapuzada, parada no altar da antiga Sé, sussurrando palavras invertidas e oferecendo um trono de ossos. Desde então, estranhos eventos começaram a ocorrer. Pombos mortos encontrados sempre na mesma posição, de asas abertas, olhos arrancados. Câmeras que falham ao fotografar a cruz entre 2 e 3 da manhã. Sons metálicos como portões arrastando, vindos do subsolo. E relatos de um vulto encapuzado, imóvel, parado atrás da cruz, que desaparece sem se mover. Em outubro de 2022, um vigilante da prefeitura foi encontrado desacordado ao lado da cruz durante a madrugada. Estava com sangramento nasal, arranhões profundos no pescoço e olhos abertos, paralisados. Quando acordou no hospital, disse apenas uma frase: "Ela subiu e olhou para mim." Dias depois, a pesquisadora Valéria Martins, da Universidade Federal da Bahia, que investigava a história oculta da antiga Sé, captou com georadar uma estrutura circular, exatamente sob a cruz. Oxente. Isso aqui não é coisa da terra, não. Poucos dias depois da descoberta, ela desapareceu. Seu carro foi encontrado na ladeira da Sé, com os faróis ligados, o rádio em estática e um caderno no banco do passageiro. Nele, dezenas de vezes, a mesma frase escrita à mão. A igreja caiu, mas o que estava embaixo continua de pé. A Cruz Caída continua lá, no coração do centro histórico. Milhares de pessoas passam por ela todos os meses. Algumas sentem calafrios. Outras dizem ouvir orações distorcidas, como se alguém rezasse embaixo da terra. Guardiões antigos dizem que a cruz foi posicionada para manter aquilo preso. Mas selos envelhecem. Concreto racha. E quando a cruz finalmente tombar por completo, Salvador pode ouvir o que há séculos está tentando sair. A Gruta que Respira.
Em meio às paisagens deslumbrantes da Chapada Diamantina, existem cavernas que encantam turistas do mundo inteiro. Mas entre elas, existe uma que os guias locais evitam mencionar: a Gruta da Lapinha, nos arredores de Iraquara. A maioria das pessoas não sabe, mas parte da caverna foi interditada em 1995, após uma expedição terminar de forma trágica. Oficialmente, o motivo foi risco de desabamento. Mas quem vive na região conta outra história. Uma história que nunca saiu nos jornais e que até hoje continua mal contada. 3 espeleólogos experientes, Davi Lemos, Tânia Rodrigues e o americano Michael Sorrell, entraram na Lapinha com autorização especial do governo baiano, buscando cartografar as partes mais profundas da caverna. Levavam cordas, sensores, GPS, água e câmeras. Estavam preparados para tudo, menos para o que encontraram. No terceiro dia de exploração, o contato por rádio foi perdido. Equipes de resgate entraram. Procuraram durante 72 horas. A única coisa encontrada: parte dos equipamentos no fundo de um túnel estreito, que não existia nos mapas. As roupas estavam dobradas ao lado das mochilas, mas cortadas de dentro para fora. As cordas tinham marcas de ácido. E os sensores acusavam variações bruscas de temperatura no subsolo. Oscilações entre 16 e 41 graus em segundos. Algo impossível em formações rochosas daquele tipo. Os corpos nunca foram encontrados. Durante as buscas, um dos voluntários, José Raildo, relatou algo que foi ignorado oficialmente. Em entrevista gravada por um jornal de Lençóis, ele disse: "Quando cheguei perto da parte interditada, parecia que a caverna estava viva. Eu sentia o chão pulsar, como se tivesse um coração lá embaixo. E ouvi uma coisa, uma voz. Não era grito, era sussurro, mas não vinha de fora. Vinha de dentro de mim." José abandonou o grupo dias depois e nunca mais pisou em caverna alguma. Em 2011, uma dupla de aventureiros ignorou os avisos e entrou ilegalmente na Lapinha com uma GoPro. Conseguiram acessar o mesmo túnel da expedição de 1995. O vídeo, que chegou a circular na internet por poucos dias, mostrava algo estranho. Um corredor estreito, com marcas de arranhões nas paredes e sons ao fundo que lembravam respiração ofegante, mas profunda demais para ser humana. A gravação termina abruptamente, com a imagem congelada em um ponto escuro da caverna e um som que se repete por quase 30 segundos. Não volte. Não volte. A voz distorcida parece ser da própria Tânia Rodrigues, uma das desaparecidas de 1995. A parte interna da Lapinha permanece lacrada com concreto e barras de ferro. Mas às vezes, moradores relatam que o concreto trinca sozinho, como se algo do outro lado estivesse empurrando. E toda vez que chove forte, dizem que a terra ali respira mais alto. Alguns guias falam em gás natural, alucinações ou eco. Outros se recusam a passar por perto. A gruta está quieta, mas ainda ali, esperando, como um pulmão adormecido nas entranhas da chapada. E um dia, quando o selo finalmente se abrir, pode não ser ar o que ela vai soltar. O menino de barro. No interior da Bahia, às margens do rio Jaguaripe, existe um vilarejo conhecido pela arte, Maragogi-Pinho, uma comunidade de ceramistas tradicionais, onde o barro vermelho da região ganha forma em panelas, vasos, figuras religiosas. Mas por trás das cores e formas, há uma história que os mais velhos só contam em voz baixa. Uma história antiga, que sobrevive nas rachaduras das paredes queimadas e no silêncio da madrugada. Eles o chamam de o Menino de Barro e dizem que ele ainda caminha pelas margens do rio, chamando pela mãe. Durante a Segunda Guerra, enquanto o mundo se destruía, um acidente brutal aconteceu na vila. Um menino de 8 anos, chamado Bento, desapareceu durante uma das queimas de cerâmica. A história oficial dizia que ele havia caído no rio e sido levado pela correnteza. Mas os artesãos antigos contam outra versão. Naquela noite, os fornos estavam a todo vapor. Bento brincava sozinho perto da entrada de um forno de queima fechado. Quando o pai percebeu o sumiço, procuraram por toda parte, até que um cheiro estranho, mais forte que o normal, começou a sair do forno. Abriram a câmara, e o que viram lá dentro nunca foi falado em voz alta. Não havia corpo, mas o barro do fundo tinha marcas, como se algo tivesse se debatido de dentro para fora. A queima foi interrompida, mas nunca esquecida. Desde os anos 80, ceramistas começaram a relatar o mesmo fenômeno. Durante as madrugadas silenciosas, alguém bate na porta dos ateliês, sempre 3 toques. Quando abrem, não há ninguém.
mas o chão está molhado de barro. Em alguns casos, artesãos dizem ver uma criança coberta de lama seca, com o rosto borrado, de pé do lado de fora pedindo: "Onde está minha mãe?" Quando alguém tenta se aproximar, ele desaparece. Outros relatam que, ao abrirem seus fornos pela manhã, encontram figuras que não fizeram. Pequenas estátuas de um menino ajoelhado, com os olhos fechados e a boca costurada, sempre feitas com o mesmo barro usado na oficina, sempre rachadas, como se tivessem sido feitas por dentro da chama. Em 2014, um casal de turistas comprou uma estatueta de Maragogi-Pinho, uma imagem de São Lázaro feita por um mestre ceramista local. Quando chegaram em Salvador, notaram que a peça estava úmida. O que você acha disso, meu bem? Isso não é normal. Não sei, querido. Nunca vi nada igual. Dias depois, começaram a ouvir barulhos dentro da casa. Passos leves, toques na parede e sempre, ao acordarem, manchas de barro no chão da sala. Certo dia, o marido decidiu colocar a imagem no forno elétrico da cozinha, acreditando que a umidade era o problema. A peça chorou. Gotas vermelhas escorreram da boca da imagem. O cheiro era forte, como barro queimado misturado com carne crua. Eles jogaram a imagem no rio. Os ceramistas mais antigos dizem que Bento não morreu. Foi moldado, preso no barro, na terra, no fogo. E a cada peça queimada, a cada forno aceso, ele tenta voltar. Por isso dizem que à meia-noite não se acende forno em Maragogi-Pinho. Não se trabalha o barro. E se ouvir 3 toques lentos na porta, não abra. Pode ser só o vento. Ou pode ser o menino tentando lembrar o caminho de casa. O Trem das Almas São Félix. Na zona do Recôncavo Baiano, 2 municípios gêmeos dividem o mesmo rio, São Félix e Cachoeira. Durante o século XIX, essa região foi um dos principais centros de exportação de fumo e açúcar da Bahia. E como em toda cidade que cresceu rápido demais, ela também deixou para trás histórias que preferia esquecer. Entre elas, a mais temida envolve um som que só alguns escutam e um trem que nunca mais deveria ter passado. A antiga linha férrea entre São Félix e Cachoeira foi desativada oficialmente em 1973. Os trilhos foram engolidos pela vegetação e a ponte de ferro que ligava as 2 cidades foi interditada para trens de carga, restando apenas a estrutura histórica, que ainda hoje é atravessada por pedestres. Mas desde os anos 2000, moradores começaram a relatar algo inexplicável. Todas as madrugadas, exatamente às 3h11, a ponte começa a vibrar levemente. Em seguida, um som metálico surge à distância, como uma locomotiva se aproximando, ganhando força até atingir o volume de um trovão. O mais assustador, não há trem nenhum. Reza a lenda que no fim do século XIX, durante uma epidemia de varíola que atingiu duramente a região, um trem foi usado para transportar os mortos e moribundos até uma fazenda isolada, onde seriam enterrados em valas comuns. Muitos foram colocados ainda vivos, sob efeito de ópio ou em estado de delírio, e selados em vagões de ferro fechados por correntes. Mas em uma das viagens, o trem nunca chegou ao destino. A locomotiva desapareceu nos arredores da ponte. Dizem que na noite da tragédia houve uma névoa tão densa que o maquinista se perdeu. E os gritos foram ouvidos por horas, vindos da floresta, até cessarem subitamente. O trem nunca foi encontrado, mas alguns dizem que ele nunca saiu dali. Em 2015, um cinegrafista amador chamado Raul tentou registrar o som do trem fantasma com uma câmera de visão noturna. Posicionou o equipamento na ponte e deixou gravando às 3h da manhã. A câmera queimou, literalmente. O chip derreteu, a bateria estufou, mas o cartão de memória sobreviveu. E o vídeo, segundo testemunhas, mostra uma silhueta humana, parada no meio dos trilhos, com as mãos coladas ao corpo e os olhos brilhando como faróis. O vídeo foi apagado da internet dias depois. Raul desapareceu um mês mais tarde. Sua bicicleta foi encontrada em cima da ponte, virada de cabeça para baixo. O som do trem continua, toda a madrugada, às 13h11. Guardiões da cidade dizem que o trem carrega almas que nunca chegaram ao destino final e que a cada nova viagem ele busca mais passageiros. Algumas pessoas relatam ouvir batidas metálicas do lado de fora da janela, mesmo estando a quilômetros dos trilhos. Outros dizem que, se você ficar parado sobre a ponte no horário certo e fechar os olhos, consegue ouvir uma multidão chorando, gritando, rasgando as unhas nas paredes de ferro. E no fundo, o som da locomotiva ganhando velocidade. Mas quando abrir os olhos, é melhor que ela ainda não tenha chegado.
A sereia cega atravessando a Baía de Todos os Santos. A apenas 13 quilômetros de Salvador está a ilha de Itaparica, famosa por suas praias calmas, casas coloniais e águas mornas, um refúgio para turistas e pescadores. Mas à noite, quando o mar recua e o vento sopra do mangue, os moradores antigos evitam sair, principalmente os pescadores mais velhos, porque dizem que ela anda sobre a água quando tudo está em silêncio, e que não vê com os olhos, vê com o toque. Essa história não fala da sereia bonita das lendas indígenas. Essa não canta, não seduz. Ela procura. Os primeiros relatos surgiram no século XIX, quando escravos em fuga tentavam atravessar a nado para o continente durante a madrugada. Alguns desapareciam. Outros apareciam boiando, com os olhos brancos, sem pupilas, a pele pálida, como se tivessem sido lavados por dentro. Os navios negreiros contavam que, ao passarem perto da ilha em noites de lua nova, ouviam batidas no casco, como dedos batendo devagar. Quando olhavam para o mar, viam uma figura de pé sobre a água, de braços estendidos. Ela não se mexia, apenas estendia a mão, e se alguém a tocasse, nunca voltava inteiro. Em janeiro de 78, 3 irmãos saíram para pescar ao norte da ilha. O barco foi encontrado 2 dias depois à deriva. 2 deles desapareceram. O terceiro foi achado em choque, na areia, ainda com o colete. Não falava, não piscava. No hospital, depois de dias em silêncio, murmurou apenas uma frase. Ela tá cega. Mas me achou mesmo assim. Seu corpo estava cheio de marcas circulares, como queimaduras antigas em forma de mãos. O caso foi abafado. A vila nunca mais falou sobre os irmãos. Uma turista gravou um vídeo de sua filha brincando sozinha na areia ao pôr do sol. Quando revisou o vídeo mais tarde, percebeu que nos últimos segundos, uma figura magra e escura aparecia ao fundo, saindo lentamente do mar. Não havia ondas. A água estava imóvel, mas a figura deslizava em pé, com os braços longos demais e os olhos brancos. O vídeo sumiu da internet semanas depois. Dizem que a mulher não conseguiu mais olhar o mar desde então. Moradores descrevem uma figura feminina, com a pele escura como pedra molhada e os cabelos longos e grudados ao rosto. Ela não possui olhos, apenas cavidades brancas como porcelana rachada. A boca raramente se mexe, mas quando se aproxima, ouve-se um som dentro da mente, como uma oração repetida ao contrário. Ela nunca fala, só toca. E quem é tocado, sente os ossos esfriarem, um por um. Alguns morrem, outros enlouquecem. E há quem viva para sempre com a sensação de que algo os observa de dentro da água, não importa onde estejam. Os pescadores antigos juram que ela ainda aparece, principalmente em noites muito calmas, quando nem o vento se mexe. Se você estiver de frente para o mar sozinho e ouvir 3 toques na madeira do seu barco, não responda, não se vire, porque ela não precisa te ver para te encontrar. E se você olhar nos olhos que ela não tem, ela nunca mais vai te esquecer. A Bahia guarda belezas incontestáveis. Mas por trás das águas calmas, das serras silenciosas e das cidades históricas, há algo mais. Algo esquecido. Algo que respira no escuro. Se você chegou até aqui, já sabe. Esses mistérios não são apenas histórias. São marcas deixadas por vozes que ninguém escuta e por presenças que nunca foram embora. Agora é a sua vez. Qual estado do Brasil você quer que a gente explore no próximo episódio? Tem alguma lenda da sua cidade que ninguém tem coragem de contar? Deixe nos comentários. E talvez a próxima história seja a sua. E se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Ative o sininho e junte-se àqueles que enfrentam o medo de frente. Aqui é o terror urbano. E toda semana, a escuridão de algum lugar do Brasil vai te encontrar.